Um dia não esquece lá de se inscrever no meu canal. E se você gostou, dá um gostei pra mim lá. Certo dia me perguntaram por que é que eu continuo ainda pagando as contas de água, luz, telefone, internet na casa de meus filhos se eu não moro mais lá. Eu simplesmente respondi: são meus filhos. Eu fui líder evangélico por 12 anos. Eu trabalhei em congregações de Castro, de São José dos Pinhais. Tentei abrir uma congregação na cidade de Colombo. Fui missionário no estado do Rio Grande do Sul, preguei em várias cidades, ministrei estudos bíblicos, fui professor de grego no IEQ, Instituto Evangélico Quadrangular. Também fui professor de interpretação bíblica. Fui professor nos encontros bíblicos no domingo, lá, levava mensagens quando subia ao púlpito. Sou filho de presbítero, que também foi meu professor e que todos os dias sentávamos à mesa para aprender a palavra de Deus. Neto de pastor, sobrinho de pastor. Meu avô, quando reverendo, também foi meu professor, tanto na escola dominical quanto nas reuniões familiares que eram diariamente após o almoço feitas na nossa casa. Sobrinhos de professoras da igreja. Mas uma aula em que eu nunca ministrei, e por isso de antemão eu já peço perdão. E uma aula também que nunca eu presenciei nesses 57 anos da minha vida. E isso me incomodou essa semana, quando eu estava fazendo a minha meditação diária, e cheguei no livro de Marcos. É um assunto na qual nunca participei. E hoje eu não vou criticar a liderança da igreja. Mesmo nunca ter ouvido o ensinamento sobre esse texto. E muitas igrejas não vão falar isso. A maioria não vai falar isso nas suas reuniões, não vai ensinar você sobre isso. Mas hoje eu vou exortar você. Eu peço para você ler comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 7, do verso 5 ao verso 13, que diz assim: os escribas e fariseus perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu: hipócritas, como Isaías estava certo quando falou de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse, este povo com a boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas, como se fossem mandamentos de Deus. Vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem os ensinamentos humanos? E Jesus terminou dizendo: vocês arranjam sempre um jeitinho de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os próprios ensinamentos ou ensinamento de homens. Porque Moisés ensinou: respeite o seu pai e sua mãe, ou honre o seu pai e sua mãe. E disse também que seja morto aquele que amaldiçoar seu pai ou sua mãe. Mas vocês ensinam assim, que se alguém tem alguma coisa que poderia ajudar os seus pais, mas diz Corban, ou diz eu dediquei isso a Deus, então ele não precisa mais ajudar os pais. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando os ensinamentos e passam isso de pais para filhos. E ainda fazem outras coisas como esta. Então hoje eu quero falar sobre uma palavrinha muito simples, de 5 letras, e nenhuma delas se repete, mas que é ignorada por muitos filhos nos dias de hoje. A palavra é Corban. A palavra hebraica Corban está somente no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 11. E se você ler o texto de Mateus, capítulo 15, versículo 5 em diante, também vai encontrar o mesmo ensinamento, mas não tem a palavra Corban. Esse significado, o significado da palavra Corban, é oferta para o Senhor. E ocorre mais frequentemente no livro de Levíticos. Se você quer um exemplo, está lá em Levíticos 2, do verso 9, do 4 ao 10, no sentido daí de oblação. Né? Oblação literalmente é qualquer coisa levada a Deus como oferenda, como oferta.
Por esta causa, então, para escapar de certas obrigações, a lei honra o teu pai e tua mãe compreendia em sustentar o pai e a mãe se esses estivessem em necessidade. Mas se a palavra Corbã fosse pronunciada sobre os necessários meios de auxílio, então esses filhos eram para os pais ignorados. Aliás, os pais eram pelos filhos ignorados, ou seja, o que era a oferta que poderia ser dada ao pai, ou aquilo que pode ser destinado ao sustento do pai, passa a ser Corbã, ou seja, sacrossanto. Não posso ajudar meu pai porque é dízimo à igreja, não posso ajudar meu pai porque é oferta à igreja. Tornou-se sacrossanto. E a religião, então, era posta contra a palavra de Deus, pois é sacrossanto. E é posta contra a palavra de Deus, não por Deus, porque Deus diz, honra teu pai e tua mãe. E a igreja diz, trazei todos os dízimos à casa do Senhor. E era então desautorizado os filhos a ajudar seus pais por causa dessa oferta sacrossanta. E isso pelos seus autorizados representantes, pelos líderes. Naquela época, os líderes eram os escribas e os fariseus, que dispensavam o indivíduo de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e de sua mãe. A igreja autorizava. Então, olha o que está escrito em Mateus 23, do verso 16 a 22. Qual que é mais importante? Está lá, leia lá. Mateus 23, do 16 ao 22. Qual que é mais importante? É o dinheiro que você leva no altar? Ou é o altar que purifica o dinheiro? Qual que é mais importante? A oferta que você leva ao templo? Ou o templo que santifica a tua oferta? Pois são cegos. Eu acredito hoje que muitas pessoas não se importam com o santo, mas com a formalidade de fazer algo imposto pela religião. E Jesus não só condena essa simplicidade da aparência do voto, mas Jesus condena o próprio voto. Porque as pessoas desprezam os deveres de piedade filial, de misericórdia filial, de benevolência dos filhos para com os pais, em nome da religião. E invalida a palavra de Deus. Lá em Mateus 5, 23, ensina assim, que se você for à igreja e levar uma oferta, envelope, seja o que for, e lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que você tem que fazer? Você tem que largar a tua oferta ali, correr, se acertar com o seu irmão primeiro. Depois você volta e dá a sua oferta. Nos mandamentos de Êxodo, dos 10 mandamentos, diz assim, honra o teu pai e tua mãe. Eu tenho um filho que quando vem me visitar, ele nunca vem de mãos vazias. Sempre ele traz alguma coisa. Sexta-feira ele veio, ele perguntou o que a minha amiga Cici gostava. Eu falei, ele perguntou, gosta de panetone? Eu falei, gosta, mas ela gosta de frutas cristalizadas, frutas cristalinas. Daí ele comprou, então, frutas cristalinas e ainda um panetone integral. E numa conversa com ele, eu perguntei, onde é que você está almoçando, visto que você recebe o vale restaurante, mas não tem restaurante perto do teu trabalho? Eu falei, eu almoço na mãe. Eu falei, mas você ajuda a sua mãe? É lógico, pai, eu tenho vale alimentação também, e eu faço compra para casa da mãe. A mãe dele ganha mais que ele. E aí perguntaram para mim também, onde é que eu devolvo meus dízimos? E eu respondi, eu devolvo na casa do vizinho órfão, na casa da viúva, nos semáforos. Eu devolvo nas igrejas também, é claro. Mas eu faço isso na tentativa de cumprir também o que Jesus ensinou naquela ocasião em que os escribas e os fariseus davam o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, mas desprezavam os preceitos mais importantes da lei, que eram a benevolência, a justiça e a fé. Quem tem fé faz boas obras. Não faz boas obras porque tem fé. Não faz... Quem tem fé tem boas obras, aliás. Esse é o argumento que as igrejas falam. A fé sem obras é morta. Mas peraí, não adianta você não ter fé e fazer boas obras. Porque você não compra salvação com obras. A salvação vem pela fé e a fé foi dada a nós. Então alguns ensinamentos da igreja como boas obras é dar o dízimo, é não fumar, é não beber, é frequentar com assiduidade a sua igreja, é ter bom caráter, boa moral, boa índole. Esses são alguns ensinamentos da igreja para boa obra. Agora, alguns ensinamentos de Jesus para boas obras.
Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Está lá no Salmo 50, que é outro ensinamento do Senhor. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que Ele exige de nós, o que Ele quer que façamos. Ele quer que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência a Deus. Está lá em Miqueias. Até agora eu não vi boas obras para a igreja. Repara o Senhor. Como é que você diz que honra a Deus que não vê e não honra o seu Pai que vê? Como você chama algo, um ser, sei lá o que você não enxerga, você chama ele de Pai? Como você cumpre os ensinamentos, sabe, da igreja, por causa desse pai metafísica, e não cuida do pai físico, da mãe física, dos parentes? As igrejas têm o prazer de citar Tiago 2,26 quando se fala em obras. Só que se esquece que não é obra pela igreja, mas a verdadeira obra é cumprir os ensinamentos de Deus, e um deles, da qual estou falando, é claro que estou falando contra, o Corban. Tiago diz: a melhor religião é aquela, visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações. Como você pode dizer que ama e adora seu Pai eterno? Como você faz oferendas a Ele, que é o dono de tudo? Ele mesmo diz: você quer me trazer um boi de oferenda? O boi é meu. A montanha é minha. Ele é dono dos luminários, Ele é dono da sua vida. Aquele que você vê passando por necessidades físicas, esse você não ama, esse você não cuida, esse você não faz benevolência. Uma vez, conversando com uma amiga, ela me contou que cansou de ajudar o pai dela, que ela fez muitas coisas, mas ele não dava valor. E eu citei para ela o texto de Mateus 18, de 21, versículo 21 e 22, de uma conversa entre Pedro e Jesus, que Pedro chega para ele assim e fala assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus respondeu: 70 vezes 7. E agora eu continuo: 70 vezes 7 por dia, principalmente se for da nossa casa, da nossa família. Eu quero alertar você para tomar cuidado com a palavra de Deus, porque a tradição religiosa pode querer invalidar a palavra de Deus. A palavra de Deus é eterna. Você pode honrar a sua igreja, sim, mas se você não honrar seu pai, sua mãe, sua família, você está indo contra o mandamento de Deus: honra o teu pai e tua mãe. 1 Timóteo 5,8 diz assim: se alguém não cuidar dos seus parentes, e principalmente dos de sua própria família, nega a fé e é pior que o infiel. Saia da igreja. Não adianta a igreja. Se você não cuida dos seus, você é pior que o infiel. Se alguém disser ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus, a quem não vê. 1 João 4,20. Obrigado.